Olá, pessoal, boa noite. Aqui é o professor César Augusto, estamos aqui com a estudante Maria das Graças, seja bem-vinda. E nós iremos iniciar nossa aula de Química do dia de hoje, tá certo? Queria desejar uma boa aula, uma boa noite a todos vocês, tá certo? E que a gente possa compreender o que a gente vai repassar para vocês. Esta aula está sendo gravada e depois irei disponibilizar no grupo da sala para os demais que não conseguiram assisti-la. Pessoal, olha, o tema de hoje é concentração molar ou molaridade, representado pela letra M, esse Mzinho assim diferente, né? E o que é essa molaridade? Molaridade nada mais é do que a massa do soluto em gramas dividido pela sua massa molar multiplicado pelo volume. Né? É interessante que todos gravem esta fórmula, porque será utilizada, né, mais na frente, tá certo? Então, a gente vai continuar e logo na primeira página, né, vamos fazer aqui umas considerações iniciais, onde diz que molaridade, né, com a letra M, aliás, nesse conteúdo tem muito M, né? Molaridade é a relação existente entre a matéria e o soluto. Aí você percebe que aqui soluto, né? Matéria de soluto está identificado com a letra N, minúsculo, né? E o volume de uma solução representado pela letra V. Né? Então, desse modo, você calcula a molaridade de um modo geral apenas com essa formulazinha aqui, certo? Onde molaridade é igual ao número de mols dividido pelo volume, certo? Uma vez que a matéria dissoluta é dada em mol e o volume é dado em litros, ó, preste bem atenção nessa referência. Ó. A quantidade de matéria dissoluta é dada em mol e o volume é dado em litros. A unidade de medida da molaridade é mol por litro. O que significa isso? E quando você calcular o valor de a questão, né, o valor do cálculo da molaridade, se der 10, se der 5, se der 0,1, mas no final tem que ter essa unidade mol por litro, ok? Só um momento. Obrigado. Retomando aqui, pessoal. Também é conhecida pelos nomes concentração molar, olha, recebe esses apelidos aqui, ó. Concentração mol por litro ou concentração em quantidade de matéria, certo? Então, molaridade recebe esses nomes aí. Tanto faz dizer um como os outros, que fica tudo certo, ok? Aqui você tem um exemplo, né? Onde diz, vou só diminuir aqui um pouquinho a tela, havendo 0,5 mol de açúcar em 1 litro de solução, olha, aqui é a quantidade de mol, e esse 1 litro é exatamente o volume, né? Você pode até identificar aqui, mol é a letra N, vou só mudar aqui essa cor, né? Dar uma cor aqui mais destacada, pronto. E esse 1 litro é o volume, né, da solução. Então, para você calcular a molaridade, é a coisa mais fácil que tem. Ó. Você vai apenas dizer que molaridade vai ser o número de mols, que é 0,5, dividido pelo volume, que no caso é 1 litro. E 0,5 dividido por 1 vai dar 0,5. Como eu falei lá em cima, 0,5 o quê? Mol por litro, ok? Aqui do outro lado, né, do outro exemplo, havendo 1,5 mol de açúcar em 3 litros de solução. Novamente,
vamos destacar aqui, que é o número de mols, e aqui é o volume da solução, ok? Então, vamos utilizar aqui a formulazinha que a gente viu lá em cima, e você vai apenas dividir o número de mols, que no caso aqui é 1,5, pelo volume, que é 3. Aí, se você dividir 1,5 por 3, vai te dar um valor de 0,5 mol por litro, ok? Então, esse primeiro cálculo é bem simples, pessoal. Só é você dividir o número de mol pelo volume, só isso. Aí você tem a molaridade. Mas existem, né, outras situações que a gente vai ver agora, tá bom? Só um momentinho. Retomando aqui, você tem, ó, o que a gente viu agora há pouco, né? Que molaridade nada mais é do que a quantidade de soluto, que é dada em mols, dividido pelo volume da solução, que é dado em litros. Resumindo, tem-se essa formulazinha aqui pequena, ó. O N1 é o número de mols e o V, que é o volume, tem que ser dado em litro. Inclusive, eu vou facilitar aqui para vocês, ó, mols, tá bom? E o V, que aqui na parte de baixo, é exatamente o volume que é dado em litros. Se a questão não vier em litro, ela deve ser convertida em litro esse volume. Continuando. Com o número de mols do soluto N1, como o número de mols do soluto N1 é o quociente entre a massa, que é M1, e a sua massa molar, que é esse M maiúsculo 1 também, toda vez que tiver 1 faz referência ao soluto, temos número de mols é igual a massa do soluto em gramas dividido pela sua massa molar. Aqui é alguma coisa, algo novo para vocês. No entanto, eu estou destacando porque a gente vai depois compreendendo aos poucos, tá bom? Então, substituindo essa última expressão na fórmula acima, temos, olha, pessoal, daquela formulazinha pequena aqui, ó, chegou-se a esta outra. Eu vou só traduzir para vocês, ó. Esse M aqui é a molaridade, eu vou destacar, ó, daqui. Isso aqui é o que a gente está querendo calcular, molaridade, ok? Eu vou só diminuir aqui a letra. Não foi possível ficar, mas vamos lá, dá certo. Pronto, ó, molaridade. Esse outro M aqui, pessoal, esse M1, aqui é a massa em gramas, ok? É a massa em gramas. Pronto, tá aqui. É a massa em gramas. Não ficou legal, porque. Calma. Ó, massa em gramas, né? Massa do solo em gramas. A outra referência, esse M aqui, pessoal, olha, esse M aqui chama massa molar. Você vai entender o que é essa massa molar, ok? É a massa molar. Só aumentar aqui a. Pronto. E ainda tem esse V que aparece aqui, ó. Esse V, né, como o nome que do lado está dizendo, mas eu estou destacando mais, ó. É o volume, e como eu já falei para vocês, esse volume tem que ser dado em litro. Então, a concentração em mols por litro é muito importante para as soluções líquidas, pois expressar a quantidade de soluto em mols simplifica bastante os cálculos químicos relativos às futuras reações de soluto. Expressar a quantidade de solução em volume, que é em litros, né?
simplifica bastante o trabalho de laboratório, pois é muito mais fácil medir o volume dessas soluções do que pesá-las. Aqui são as considerações que ele faz, o autor faz, né, em relação ao conteúdo que a gente está estudando. Pessoal, uma coisa bem interessante agora, que eu não sei se vocês viram ano passado, certo? Que é o cálculo da massa molar, né? Da massa molar da substância, que agora eu vou fazer questão de repassar para vocês. Aqui aparecem os números, não se preocupe que esses números que vêm na questão, por exemplo, no exercício, numa prova, eles vão estar lá os números, você não precisa adivinhar nem, só somar, multiplicar, tá bom? Isso eu sei que vocês sabem fazer. Então, o cálculo da massa molar ou molecular. Então, exemplos, calcule a massa que tem, é moça, ó. Calcule a massa, né? Aqui é para ser massa, ok? Ó, pronto. Ó, calcula a massa, assim a gente entende, né? Molecular de substâncias abaixo. Aí você tem aqui, ó, carbonato de cálcio. Carbonato de cálcio, a massa dele é 40. Aqui os dados, ó. O cálcio é 40, o carbono é 12, o oxigênio é 16. Aqui são números que foram extraídos da tabela periódica, tá bom? Então, olha, o carbonato de cálcio. O cálcio, ele vale 40. Aqui, ó, vou trazer para cá, tá bom? 40. O meu amigo carbono, ele vale 12. O jovem oxigênio, ele vale 16. Mas como aqui tem um número 3, ele deve ser colocado aqui também, tá certo? Então, dessa forma, 40 mais 12 dá 62. E 3 vezes 16 dá 48. 62 mais 48, você vai chegar a um valor de 100. Né? Então, eu vou dizer que a massa molar ou massa molecular do carbonato de cálcio é 100. Ácido sulfúrico, de novo, ó. O ácido sulfúrico é o H2SO4. Então, você tem aqui, ó, a massa do hidrogênio é 1 e a massa do enxofre é 32. E a do oxigênio nós já sabemos que é 16, eu coloquei lá em cima. Então, aqui eu coloquei, ó, 2 vezes 1, porque você tem 2 hidrogênios aqui, ó. Eu coloquei o 32 bem aqui, ó, que é a massa do enxofre, que é o S. E eu coloquei 4 vezes 16, porque a massa do oxigênio é 16 e você aqui tem 4 vezes, né? Então, 2 vezes 1, 2, ó, esse 2 aqui, mais 32, e 4 vezes 16 dá 64. Então, 2 dos hidrogênios, 32 do enxofre, 64 do oxigênio. Se você somar direitinho, vai te dar um valor de 98 gramas por mol, tá certo? Queria só pedir a Gisele que assine a frequência que eu tenho no grupo, eu não sei se você já assinou, mas se tiver assinado, você assinar, tá bom? Valeu. Então, massa molar, massa molecular, é exatamente a soma das massas dos átomos que compõem a substância. Aí você tem aqui exemplo para a gente aplicar na resolução dessas questões. Ó, eu coloquei aqui, pessoal, duas formas. Aquela maior e coloquei a mais simples. Aí você diz assim, professor, mas quando é que eu vou usar a maior e a mais simples? Ora, por exemplo, nessa primeira questão aqui, qual a molaridade de uma solução feita com 2 mols de hidróxido de sódio e 500 ml de água? Tem alguém querendo entrar aqui, a Jeriane. É bem-vinda. Vou colocar, inclusive, pessoal, o link da frequência aqui. Bom, pronto. Então, quem não assinou ainda, fica à vontade. Continuando. Qual das duas? A fórmula da esquerda ou a fórmula da direita?
Aí você vai vir aqui e ver os valores. Ó. Aqui faz 2 mols e aqui fala 500 ml. Né? Então, esse valor aqui, 2 mols, é exatamente o N1, tá bom? E esse outro valor, 500 ml, é exatamente o volume, certo? Que é o V, simplesmente o V. E a fórmula que tem apenas o N1 e o V é essa formulazinha mais simples, a menor. Então, nós vamos utilizá-la aqui, ó. Então, a molaridade é igual ao número de mols dividido pelo volume. Então, a molaridade vai ser, são quantos mols? Aí, você vem, né? Aqui teve um pequeno erro. Calma. Então, são 2 mols, ó. A molaridade da solução feita com 2 mols. Então, número de mols, 2, e o volume 500 ml. Aí você, professor, você não colocou 500, você colocou foi 0,5 litros. Sim, porque toda vez que o volume não vier em litros, você deve converter. E como é que converte? Você vai dividir por 1.000, tá bom? Então, número de mols, 2, volume, meio litro, né? E se você dividir 2 por meio litro, que também tem outro erro, né? Vai te dar 4, ok? Então, você tem a resposta 4 mols por litro. Resumindo essa história toda, você apenas divide o número de mols pelo volume. Agora, o volume aqui tem que ter uma observação, porque ele está em mililitro. Aí você tem que converter. Eu já disse, se converte dividindo por 1.000. A Geriane está conversando aqui. Beleza, seja bem-vinda, viu? Eu gostaria muito, assim, a gente é cheio de muita atividade, seja professor, seja dono de casa, né, os estudantes, está todo mundo no mesmo barco. Mas, assim, sempre que possível, você pode nos procurar, que nós estamos aqui prontamente para atender vocês. Sejam bem-vindos sempre, tá bom? Então, continuando. Ó. A outra aqui, ó. Qual a molaridade de uma solução feita com 80 gramas? Ó, gravem esse valorzinho aí, ó, destaque, 80 gramas. Você já vai perceber que nessa forma do lado direito não tem gramas aqui. Porque gramas é quando tem M1, aqui não tem M1, tem N1, né? Mas M1 não tem. Então, nós não vamos utilizá-lo. E aqui também 2.000 ml. Né? Então, você vai ter aqui, ó, vou destacar aqui, você tem a massa, que é o M1, e aqui nesse outro valor, você tem o volume, que eu já vou converter, tá? 2.000 ml. Você deve dividir por 1.000, que vai te dar 2 litros, tá bom? Só para a gente não ter dor de cabeça mais tarde. Então, é o seguinte, o 80 gramas é a massa e 2.000 ml é exatamente o volume. Aí, o que é que eu fiz? Ó? Você vai pegar essa fórmula maior. Ó, molaridade, eu coloquei aqui o nome, molaridade. A massa 1 é quanto? Olha, é 80 gramas, tá bom? Agora, esse M1 grande, ele é o quê? Ele é a massa molar. E de onde foi que você tirou esse 40, professor? Né? Vou explicar agora a vocês, ok? Ó, eu vou trazer aqui um balãozinho para cá, tirando daqui, ó, né? Pronto. Vou só explicar para vocês como foi que apareceu esse 40 aqui nessa questão. Ok. Pessoal, na tabela periódica não foi colocado, né? Mas quando eu colocar o exercício para vocês, pode ter certeza que eu vou dizer os dados, tá bom? O Na, ele tem um valor. Ele vale exatamente 23, tá bom? O O, nós já vimos lá em cima, agora há pouco, que o O vale 16, ok? Estou só explicando onde foi que veio esse 40. E o H, nós também já sabemos que ele vale 1. Aí, quando você soma 23 mais 16 e mais 1, vai te dar 40 gramas por mol.
Então, esse 40, ele veio daqui, dessa soma das massas dos átomos, ok? Resumindo, qual é a massa? 80, coloca em cima, ó, de acordo com a fórmulazinha, ó. A massa M1 em gramas, fica em cima. Esse 40 eu já expliquei de onde foi que ele veio, né? E esse 2 veio de onde? Esse 2, ele é o volume. O volume nós já vimos aqui, 2.000 ml, que deve ser convertido, ficam 2 litros, né? Então, massa 80, massa molar 40 e o volume 2. Repete-se o 80 de cima, multiplica 40 vezes 2 embaixo, que dá 80, e 80 dividido por 80, todo mundo sabe que é 1 mol por litro, ok? Ó, então foram dois exemplos. Eu vou deixar com vocês uns exercícios agora, lá no grupo, tá certo? Você vai tentar, eu vou disponibilizar essa aula, esse material para vocês, tá bom? Você vai tentar exatamente tentar responder essas questões, tá certo? Você vai tentar responder essas questões e, em seguida, né, vocês vão apenas escrever as respostas no caderno, tirar uma foto e me mandar. Caso você não consiga, não se preocupe, que eu vou corrigir cada questão dessa aí, tá bom? Então, a nossa interação agora vai ser no grupo e a gente não volta mais para o Meet hoje, só na próxima oportunidade, tá bom? Então, um abraço a vocês e cuidem da vidinha de vocês, tá bom? Obrigado pela parceria. Valeu.